Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui nessa sexta-feira para trabalharmos um pouco sobre o nosso tema, né, que é sempre a educação na cidade. E hoje nós vamos tratar um pouco acerca de um indicador de qualidade bastante preocupante, o PIRS. O PIRS ele é um exame internacional que mede a interpretação textual que alunos entre 9 e 10 anos de idade de 43 países, né? Foram 400 mil alunos submetidos a essa prova no mundo inteiro, né? Porque esses países são países de todos os continentes. E essa prova é uma prova que existe desde 2001. O Brasil é a primeira vez que participa dela. E esses indicadores, eles servem para poder avaliar quais são as habilidades do aluno numa prova dissertativa, onde ele vai ter que escrever, né, sobre a sua interpretação textual, e ele deve ser capaz de identificar questões mais complexas, como estilo do autor daquele texto, emoção dos personagens que são narrados naqueles textos. Os textos são textos maiores do que utilizados nas provas aqui nacionais para medir a capacidade, né, da educação relativa à interpretação textual desses alunos. E aí, o que foi que aconteceu? Essa prova foi aplicada entre os anos de 2020 e 2022. No Brasil, a aplicação foi em 2021, né? Ambiente pandêmico, muito tempo das escolas fechadas. E aí essas nossas crianças, elas sofreram, né, um abalo profundo durante esse ambiente pandêmico. E o Brasil, a gente não pode deixar de lembrar, foi o país do mundo que mais permaneceu com as escolas fechadas, permaneceu por mais tempo. Isso teve uma repercussão relacionada ao aprendizado desses alunos. Bem, quando saíram os resultados, né, e saíram resultados só fazendo 2 dias, o que foi que nós nos deparamos? Dos 43 países que participaram desse processo, o Brasil ocupou a 39ª colocação. Dentre os brasileiros, né, que foram estudados dentro dessa amostra, apenas 13%, e olha que eu estou trabalhando aqui com alunos que foram medidos e que são matriculados na rede pública e privada, apenas 13% tiveram uma boa qualidade de interpretação textual. 38% não apresentaram sequer capacidade básica de interpretação textual. O que isso significa, trocando em miúdos? Isso significa dizer que 38% dos nossos estudantes não foram capazes de entender o texto. Isso significa dizer que 13% foram plenamente capazes de entender o texto. E esse outro percentual, que fica entre os 38% e os 13%, tiveram uma capacidade relativa, uma capacidade mediana da interpretação textual. E aí, né, nós estamos numa situação muito preocupante. Os países que mais se deram bem nessa prova foi Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra e Finlândia, sendo Singapura, Rússia e Finlândia, né, destaques relacionados à aplicação desses testes. O Brasil, gente, ele está à frente de países muito pequenos, muito pequenos. E para que a gente tenha uma noção, nós ficamos atrás da Turquia, nós ficamos atrás do Azerbaijão, nós ficamos atrás do Uzbequistão, nós ficamos atrás de Omã. Nós só estamos à frente de países como o Paquistão, como o Afeganistão, ou seja, países que têm um processo educacional muito, mas muito mais deficitário do que o nosso país. Agora, tem como consertar essa situação? Tem. Tem como consertar. E como é que a gente vai fazer, tá, para poder consertar essa situação? Realizando um processo preciso de interpretação textual. A interpretação textual é aquilo que nos permite compreender um texto, compreender a diferença entre uma notícia e um comentário, entre um fato verídico e uma brincadeira, tá? E compreender a realidade ao nosso entorno. E isso precisa de um trabalho conjunto do governo federal com os governos estaduais e com os governos municipais. Sabendo que a tarefa de interpretação textual não é apenas do professor de português, ele é do professor de todas as disciplinas. E principalmente está diretamente relacionada ao hábito de ler e compreender aquilo que foi lido. Eu venho de uma geração, por exemplo, em que muitas vezes a biblioteca ela era ou um lugar de castigo ou um mausoléu. Ela era um lugar de castigo quando o aluno era um pouco levado, mandava ele para a biblioteca ali para retirá-lo de sala de aula porque ele estava perturbando.
Às vezes ele era um mausoléu, porque a gente entrava na biblioteca e tinha que ficar calado, né? Parecendo um monastério. E a biblioteca não é isso, a biblioteca é um lugar de vida. É um local onde a gente promove arte, roda de conversa, deve ter interpretação de teatro, deve ter interpretação de poesia. É aquele ambiente em que aquilo que é lido é conversado, é comentado, é partilhado. Quando a gente partilha a leitura, quando a gente conta a história, quando a gente traz as nossas impressões sobre aquilo que é lido, isso melhora muito a nossa capacidade interpretativa. E tem mais, esse é um trabalho da escola, mas esse também é um trabalho de casa. Por que de casa? Porque muitas vezes nós não incentivamos as nossas crianças e adolescentes à leitura. Nós não presenteamos com livros, não costumamos ler, não costumamos, quando damos um livro de presente, partilhar aquela história, perguntar o que a pessoa achou, quais são os aspectos interessantes daquele livro, trazer esse processo de diálogo e de partilha. Quando nós fazemos isso, nós estamos incentivando a leitura. E todo aquele que incentiva a leitura e que reflete sobre o lido, melhora bastante a sua capacidade interpretativa. Então, temos um caminho a trilhar, muito árduo, mas possível. E isso conta, né, com a preocupação de todo mundo acerca da educação. Como estamos aí há poucos meses de novos governos, esperamos que esse resultado sirva como indicador para que, de fato, nós tenhamos um ambiente escolar muito mais voltado à interpretação textual e à leitura mundo. Assim sendo, terminamos aqui a nossa coluna Educação na Cidade, desejando a todo mundo que sejam excelentes leitores e que possam ter amor e partilhar os livros que porventura venham a conhecer ao longo da sua vida.